Olá, queridos! Mais um vídeo no nosso canal no YouTube, bem-vindo! Você pode se inscrever no nosso canal, também pode acionar o sininho, depois se gostou dá um ok ali que curtiu. Aqui Luiz Henrique Kempfner, pastor na comunidade cristã de Lajeado, Rio Grande do Sul. Abraço a todos aí. Olha, eu queria fazer uma pergunta hoje, um tema um pouco mais controvertido, quem sabe um pouco político, sociológico, mas principalmente espiritual, porque o nosso objetivo é trazer também ensinamento espiritual, ensinamento da palavra de Deus. Eu queria fazer uma pergunta assim para ti, para cada um de nós, quem sabe líderes cristãos também. Será que o conservadorismo político ideológico nos salvará? Penso que precisamos ir além disso, avante disso, do que um simples conservadorismo político e teológico. Por mais que essa onda conservadora no mundo, nos Estados Unidos, no Brasil, alguns países da Europa, penso que é uma onda, algo importante, uma onda conservadora importante diante da supremacia muitas vezes de políticas ou de pensamentos ideológicos de esquerda, ou marxistas, ou ateístas, ou humanistas, né? No mundo ocidental principalmente, mas claro, incluindo também a China comunista, ou países do Oriente. Mas não é tanto esse meu assunto mais profundo. Aí eu queria colocar na prática assim, por exemplo, quando políticos cristãos ou líderes, pastores cristãos dizem a expressão, por exemplo, assim, que uma expressão para apoiar o conservadorismo, que eu acho importante, a defesa da família, a defesa de valores cristãos, a defesa de valores cristãos e família e propriedade privada e tal, liberalismo econômico de alguma forma, importante, né? Mas como é que fica, vamos dizer assim, quando eu vejo com alguma apreensão assim a expressão, como eu já estava dizendo, de políticos ou líderes, a expressão que nosso país é majoritariamente, grandemente cristão, nós temos uma nação cristã. Eu queria questionar um pouco isso. É claro que sociologicamente isso é uma realidade, e levando a população, trazendo o catolicismo junto com os evangélicos, podemos dizer isso evidentemente, mas a nossa batalha tem sido uma batalha espiritual de décadas para cá, e nessa batalha espiritual, não tanto, o que eu tenho proposto hoje aqui, não tanto uma batalha ideológica política, mas a importância da batalha espiritual. Nós aprendemos muito e vivemos muito a batalha espiritual dos anos 80, 90 para cá, últimas décadas, né? No sentido de batalha espiritual para ganhar territórios espirituais, ganhar cidades para Cristo, ganhar pessoas para Cristo, indivíduos para Jesus, cumprindo a grande comissão que Jesus falou: façam discípulos das nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, para batizar alguém, nós precisamos levar essa pessoa para Cristo, que ela possa nascer de novo, arrepender-se dos seus pecados. Realmente isso é uma necessidade para o batismo, tornar-se um discípulo, uma discípula do Senhor Jesus, né? Como Jesus orientou, ensinou e ordenou, né? Então, nesse sentido, evidentemente, na nossa luta cristã evangélica, pelo Evangelho, vamos dizer assim, sempre percebemos que os cristãos são minoria. Os cristãos, eu falo assim, os cristãos renascidos. Cristãos nominais realmente podem ser maioria no Brasil, ainda que a maioria desses cristãos nominais, eles são secularizados, se levam Deus a sério ou não. Não sabemos, Deus conhece o coração de cada um, né? Quantos realmente são cristãos renascidos? E é em cima dessa verdade é que a igreja precisa continuar trabalhando, no sentido que Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí não importa em que denominação esteja participando ou não, né? Nós precisamos sim de ter a convicção que as pessoas precisam nascer de novo para
ter a vida eterna. Nesse sentido, um simples conservadorismo político-ideológico, ele ajuda muito na questão das leis, da batalha jurídica, das batalhas políticas e tal, desde que não seja um conservadorismo um tanto demais ofensivo, às vezes até cheio de palavrões, né, ou palavras de baixo calão. Achamos que essas coisas não combinam muito com um verdadeiro, então, com conservadorismo cristão, vamos dizer assim, né? E ofensas e news ou fake news, vamos ficar com as news, com as verdadeiras notícias e não vazar ou não levar adiante, passar adiante algo que depois se percebam um fake news para não como é que eu vou dizer, para não valorizar, para não levar adiante algo que não é verdadeiro, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos sempre ter um senso cristão e perceber essa necessidade do novo nascimento, de se fazer discípulos. Isso é o real crescimento do Evangelho que Jesus ensinou, né? Tanto no Império Romano, que a situação era muito adversa também, de perseguição, tanto quanto nos avivamentos posteriores, na Reforma e muitos avivamentos na história da Igreja. O que eu quero dizer é o seguinte: nós não podemos sair da batalha espiritual pelas almas e ir como igreja para uma batalha ideológica. A batalha, nem vou falar em batalha política, mas a batalha ideológica pelas mentes, pelos conceitos, pelos valores, ela precisa estar dentro de uma visão maior da batalha espiritual de conquista dos corações e sim das mentes também, para Jesus Cristo, para haver realmente salvação e vida eterna e, a partir disso, transformação da sociedade. Porque senão, isso é uma transformação, uma mudança de dentro para fora. Nós sempre, desde que a gente se converteu lá na mocidade, né, nós sempre batalhamos nesse sentido de as pessoas mudarem de dentro para fora e terem a salvação em Cristo Jesus, e a partir disso aí também trazer o reino de Deus e a transformação da sociedade, com valores cristãos, com discipulado, com verdade, com justiça. E a nossa pátria, o nosso país carece muito disso aí, ainda estamos carecendo disso, nesse sentido, né? Então, essa batalha ideológica, que pode ser importante, mas esteja dentro de um contexto de uma batalha espiritual, junto com oração, com intercessão, né? E não trocar uma coisa pela outra, porque senão nós vamos trocar o aspecto espiritual pela batalha ideológica e daí nós vamos migrar para uma simples batalha política, né? É claro que a nível de votos, pensarmos que o Brasil é majoritariamente cristão é importante, a nível de votações, a nível de todo esse pessoal vir junto num pensamento conservador de valorização da família, né? Cuidado com a família, que é tão importante, ainda que a gente poderia questionar quantos realmente têm esses valores importantes em primeiro lugar, se são realmente aqueles filhos de Deus, ou se mais renascidos mesmo, se mais gente, muita outra gente vem junto mesmo. Mas nós não podemos acreditar numa transformação de fora para dentro, numa transformação de ideias, a nível de ideias, que gera debate político de fora para dentro, que isso vai trazer solução para as nossas famílias, para a nossa nação, porque a solução está em Cristo, está em seguir o Sermão do Monte, né? Que nos ensina até a amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem, e o diálogo, a tolerância também, o diálogo entre pessoas que pensam diferente e tal, né? Ao invés de muita instabilidade, briga política toda hora. Sabe por que eu falo isso? Porque a gente percebe que onde a gente vai, e o comentário político, faz alguns anos isso no Brasil, não estou dizendo que isso é bom ou ruim, mas ele está bastante saliente, né? E eu, inclusive, para mim, eu sei assim que eu leio sobre política de uns anos para cá, seja na internet, seja jornais ou jornal na internet, ou mídias, ou
ou sites, né, diversos tal, de estar sempre por dentro da questão política. Eu acredito que isso aí, esse interesse veio muito desde ali antes ainda do impeachment da presidente Dilma, né, que a população acompanhou, a população foi para as ruas, os direitos e tal, e aquela multidão, e essa onda, então, essa onda assim conservadora, né, positiva em muitos aspectos para essas mudanças sociais, graças a Deus, né, mas nós precisamos continuar firmemente uma batalha espiritual pelo coração das pessoas para que venham a Jesus, senão nós vamos simplesmente ter uma batalha ideológica, política, que pode não trazer realmente transformação e salvação, e vida e transformação, vida eterna para as pessoas, que é o nosso, como igreja de Cristo, que é a nossa vocação maior mesmo, a nossa vocação de levar pessoas a Cristo e, junto com isso, transformar a sociedade para o bem, né? Fala-se muito do marxismo cultural, e evidentemente isso é uma realidade. Antes do comunismo, ali, tempo da União Soviética, cortina de ferro, hoje ainda tem isso, né? Mas esse marxismo cultural, dentro dessas ideologias de esquerda, então, passando bastante, por exemplo, vindo pro feminismo, nas últimas décadas, né? O feminismo, a defesa dos movimentos LGBT, o homossexualismo, mas isso tudo nós podemos ver como algo maior também. Existe esse marxismo cultural, mas vamos olhar biblicamente isso. Biblicamente nós poderíamos também chamar isso, essa questão toda, esses costumes sexuais contrários à palavra de Deus, dentro de um marxismo cultural, vamos dizer, feminismo e outras questões, mas também podemos chamar isso de espírito do mundo. Veja bem, mais abrangentemente até, porque Jesus falou: meu reino não é deste mundo. E o apóstolo João fala também, ele diz: o mundo inteiro jaz no maligno. E Deus amou o mundo de tal maneira, as pessoas do mundo, para que venham a Cristo. Mas esse mundo, o cosmos, num sentido de um sistema antagônico ao pensamento de Deus. Eu não estou falando de direita e esquerda agora, poderíamos até entrar nisso, mas simplesmente trazendo o mundo como um pensamento antagônico, uma armação diabólica mundana antagônica ao reino de Deus e à vontade de Deus e aos preceitos de Deus. Isso realmente é uma batalha ideológica, mas principalmente uma batalha espiritual também. E esse espírito do mundo, poderíamos até falar o espírito do anticristo, que já opera, diz 1 João, lá no primeiro século, né, que hoje então opera muito mais nos últimos dias, espírito do mundo, espírito do anticristo. E essa nossa batalha, então, ela não é desde alguns anos para cá, ela é muito anterior a isso, inclua o marxismo cultural, sim. Por exemplo, eu fiz uma faculdade de economia, aqui em Lajeado mesmo, né? E eu me lembro essa batalha, digamos, anti-esquerda, anti-PT, isso aí não é novidade, isso aí na época a gente já procurava debater com professores, estudantes. A minha faculdade ela foi bastante uma tônica marxista. Eu creio que tinha vários professores marxistas, ateístas, já naquela época. Eu me formei em 90, então foi na década de 80. Isso vem de lá já há bastante tempo. Eu acredito que se acirrou bastante nos últimos anos, essa onda da liberação sexual, essa onda do homossexualismo, isso eu vejo como dentro de uma liberação sexual que vem desde a década de 60, desde drogas, rock and roll e sexo, entende? Essa revolução de costumes, de liberação do sexo desde a década de 60 para cá, cada vez mais atingindo as famílias e atingindo todas essas questões aí e trazendo divórcio, separação de casais, trazendo o adultério, o engano, o sexo antes do casamento, fora do casamento, indo mais para essas práticas homossexuais também. E junto com isso, a Bíblia já alerta lá no Antigo Testamento sobre a bestialidade de sexo com animais. Então tudo isso
e hoje a questão da pedofilia que é criminosa, né? E junto com isso, ainda bem que é criminosa mesmo a pedofilia, né? E precisa ser drasticamente julgada, né? E mais essa questão da pornografia toda nos meios de comunicação, principalmente internet e outros meios, assim, uma coisa tão lasciva, tão deteriorante dos costumes, da boa moralidade, né? Da boa moralidade, que valoriza a família, que constrói a família, porque nós sabemos que com famílias enfraquecidas, desfeitas, a educação ela é prejudicada. Nós sabemos o Império Romano, nós cremos, ele se desfez muito por causa da imoralidade, né? Então as nações elas acabam indo para trás, regredindo por causa desse tipo de pecado e imoralidade. Sodoma e Gomorra foi destruída por causa dos pecados homossexuais e sodomia e tal. Então, amados, isso realmente é muito importante. Mas além desse conservadorismo que procura se opor a isso, mas nós precisamos realmente uma prática cristã renovada, restaurada e a partir do novo nascimento, de uma conduta, porque é o que o Evangelho ensina, exige para uma verdadeira transformação, para que seja uma transformação de dentro para fora e que pode demorar um pouco, demorar anos ou décadas, mas e vai para a educação, e vai para a prosperidade, esse é o nosso caminho, o caminho da obediência, o caminho da confiança em Deus. Esperamos que os nossos governantes também sejam cada vez mais atingidos com o Evangelho, né? E a Câmara e o Congresso e tal, a nível estadual também, federal, estadual, municipal, prefeito. Claro que o Evangelho vai crescendo, ele precisa atingir essas camadas, e tem atingido no Brasil também as camadas, começa muitas vezes com as camadas mais pobres da população e depois vai atingindo a classe média, classe alta ou também políticos e líderes nacionais e da nação, né? Então, amados, eu acredito que além desse o marxismo cultural dentro de uma coisa que a Bíblia vai chamar de mundo, aquele que quer se constituir amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Aquele né? E isso inclui certamente a paixão por Mamon. Mamon é o Deus, é o principado por trás do amor à riqueza, ao dinheiro. E aí sim a igreja, nós precisamos estar livres dessa paixão de servir as riquezas, né? Servir a Deus, porque existe um antagonismo, ninguém pode servir a dois senhores. E aí por vezes, historicamente já, a igreja, às vezes ela gosta de estar muito com o governo e é bom que oremos, é certo que oremos pelas autoridades, mas sempre sondando para ver se nós não vamos estar junto num toma lá da cá, como é a questão política, e aí vai caindo fora da vocação da igreja, o que nós realmente precisamos e queremos. Então, o que eu queria dizer, lembro-me também de uma igreja tradicional onde eu vivia na minha mocidade, né? Tínhamos, até antes de me converti aos 17 anos, depois tornei ministro do Evangelho também, mas ali já tinha também, naquele tempo, até antes da minha conversão, tinha uma batalha no sentido de marxismo dentro da igreja, de alguma maneira, teologia da libertação, tinha várias correntes teológicas, então isso também não é novo, lutas de classes e um pensamento mais marxista, ou um pensamento, por exemplo, que a pessoa por ser pobre já era justificada e os ricos só por serem ricos são maus. Então nós precisamos realmente estudar, não que a riqueza seja objetivo, mas a prosperidade é um ensinamento bíblico e nós precisamos realmente estudar a palavra sobre isso, né? E ver a transformação que nós queremos. Então, amados, o que eu queria dizer assim é que nós não podemos trocar a batalha espiritual, nós precisamos ficar firmes, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades desse mundo tenebroso, né? E as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus.
Isso aí, queridos. Não sei se isso ajuda em alguma reflexão aí para ti, para nós, né? Vamos avante no nome do Senhor Jesus. Amém. Abraço a todos.